Copa do Mundo já é ano que vem e veja comigo o que aconteceu com as duas seleções que se enfrentaram na final da última Copa de 2022. Bem, então recapitulando para você que não sabe, a final de 2022 foi disputada entre a França e a Argentina em uma bela partida. Terminou em 3-3 com a Argentina levando a taça pelos pênaltis. Então seguindo para o principal, começando pela Argentina, que foi comandada a Copa inteira pelo craque Messi. Durante a Copa, ele jogava pelo PSG, mas acabando o ano, ele fez sua transferência para o Inter de Miami. Coisa que na época deu muita turbulência até para a fama do atleta. Mas mesmo assim segue sendo ícone até hoje, rivalizando com o Cristiano Ronaldo nesse velho duelo. Agora sobre o goleiro Emiliano Martinez. O Emiliano Martinez, depois da Copa, ficou bem mais famoso, com uma fama muito maior do que ele já tinha, com comemorações provocativas e um estilo de jogar muito provocativo também, coisa que foi visto em várias cenas de pênaltis. Mas agora falando sobre o clube que o atleta joga, ele em 2022 jogava pelo Aston Villa e até hoje em dia ele permanece no clube. E agora falando sobre a zaga da Argentina, a gente começa a falar sobre Otamendi, que fez uma boa campanha durante a Copa e que desde 2022 a 2025 continua atuando pelo Benfica, de Portugal. Agora falando sobre o Rodrigo de Paul, meio campista. Na época da Copa ele jogava pelo Atlético de Madrid. Já agora em 2025 ele tá junto com o Messi no Inter de Miami. Ainda no meio campo, falando sobre o McAllister, ele em 2022 jogava pelo Brighton e hoje em dia joga pelo Chelsea. Aliás, ele mudou de clube logo depois da Copa do Mundo também. Agora falando sobre outra lenda da seleção argentina, ainda mais para 2022, com um desempenho que levou o time ao título, a gente está falando de Di Maria. Ele em 2022 jogava pelo Juventus e agora em 2025 joga pelo Benfica. E uma outra informação interessante é que ele aposentou sua carreira internacional. Ou seja, ele não joga mais na Copa do ano que vem. Agora falando sobre a França, a gente pode começar com a maior estrela da França, que marcou um hat-trick, o Mbappé. O Mbappé, na época da Copa de 2022, ele atuava pelo PSG, mas agora com o contrato fechado há um ano e pouco atrás, ele joga pelo Real Madrid. Partindo para o segundo nome, a gente tem o Koundé, que na época da Copa atuava pelo Barcelona e que hoje em dia ainda atua pelo Barcelona. Já o nosso terceiro nome é o Griezmann. O Griezmann, em 2022, ele jogava pelo Atlético de Madrid e hoje também continua a mesma coisa. Já outro nome que eu quero trazer aqui é o Dembélé. O Dembélé em 2022 jogava pelo PSG e ainda joga pelo PSG também. E o último nome que eu queria trazer para vocês é o Giroud. O Giroud em 2022 ele jogava ali, metade do ano ele ficou no Chelsea e o outro ele ficou no Milan. Já atualmente ele joga pelo LAFC, um time lá dos Estados Unidos. Mas assim como o Di Maria, ele atualmente também está aposentado na seleção. Então enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Segue a gente nas nossas contas e tamo junto.